Seja bem-vindo ao canal Alexandre Torres Advocacia. Você está no podcast Direito na Tela. E hoje nós temos um convidado especial, professor Dr. Tiago Menegaldo, advogado trabalhista, professor em diversos cursos de pós-graduação, diretor tesoureiro da 39ª subseção da OAB de São Bernardo do Campo. Seja bem-vindo, Tiago. Ô, doutor Alexandre, para mim é uma honra, eu que agradeço aí o convite. É sempre um prazer estar aqui com a jovem advocacia. É isso, né? Por mais que a gente seja velho. Mas é a questão espiritual, espiritual. Alexandre, obrigado. Gostaria de parabenizar você por essa iniciativa. Quando você me fez o convite, eu falei, caramba, que legal, meu, porque nós estivemos juntos numa oportunidade, eu digo que é sempre um dos pontos mais importantes da vida do advogado, mais marcantes da vida do advogado, é quando recebe a carteira. Isso. E eu tive a honra de estar na diretoria no momento em que nós fizemos a entrega da sua carteira, e eu sempre falo em todas as solenidades, né, que é a materialização daquele esforço todo, e muitas vezes de um sonho, por que não dizer um sonho, né? Quando a gente recebe a nossa carteira da ordem, o que nos habilita aí a advogar, então, e eu fiquei feliz porque eu falei, é isso. Quando a gente fala da jovem advocacia, porque o pessoal às vezes fica meio com receio, né? Verdade. Eu falo assim, cara, e você, tão jovem advogado, já se lançou para a questão do podcast, e a gente estava conversando agora um pouco antes da gente iniciar a nossa gravação aqui, e você já falando de vários projetos, várias coisas que você está fazendo, pô, eu acho isso fantástico, porque eu acho que é muito isso, da gente se jogar, né? Da gente ir para cima e acreditar que dá certo, porque dá certo. Verdade. Então, parabéns por essa sua iniciativa, muito honrado e muito obrigado pelo convite aí que você me fez. Eu estou muito honrado de estar aqui hoje com vocês. E eu que agradeço você ter aceitado o meu convite. É muito bom estar bem perto da diretoria da OAB, Dr. Tiago sempre estando pronto a receber o novo advogado. E é muito bom. Tiago, como é que foi o seu início? Eu acho que isso é uma coisa que eu tenho falado, até o pessoal sempre pergunta muito isso nos podcasts, né? Eu acho isso muito bacana porque quando a gente conta um pouco da nossa história, você participou da nossa solenidade de outorga de entrega de carteiras, em algumas delas, algumas vezes eu funciono até como mestre de cerimônia. Eu sempre falo uma meia hora antes, eu converso, eu tenho um bate-papo com o pessoal que está ali naquele momento recebendo a carteira da OAB, e a gente... E eu falo muito desse começo, e quando estou nas universidades, nas faculdades, eu também falo um pouco dessa história, e é legal porque você acaba motivando algumas pessoas. Sabe, Alexandre, eu falo isso para você agora, e eu tô aqui, a gente está entre amigos, eu não vou ficar com a formalidade de doutor Alexandre, por favor. Certeza. Esqueça também o doutor Tiago, e vamos só de Alexandre e Tiago, tá tudo certo. bem, né? Porque eu acho que deixa a formalidade para as sessões solenes, e não para o nosso podcast, que é um bate-papo gostoso aqui. E eu me lembro que, assim, por várias faculdades que eu passei, já na diretoria da OAB, eu falava um pouco da história, do começo, da trajetória até chegar naquele momento em que a gente pega a nossa carteira. E não foi uma profissão logo de cara, por várias questões. E quando você fala dessa história, a gente acaba motivando algumas pessoas. Eu tenho certeza que no seu canal você tem muitos acadêmicos, assim como você tem jovens advogados que te acompanham, que te assistem. E as pessoas às vezes ficam pensando, poxa, mas será que é? Será que não é? Pô, será que vai dar certo? Será que não vai? Será que eu vou ter a tão sonhada carteira da ordem? Será que eu vou conseguir advogar? Será que eu vou sobreviver da advocacia? E aí que eu falo um pouco da história, da minha história, como tantas outras que eu conheço, de tantos colegas que também passam por uma série de barreiras até a gente conseguir concluir o nosso objetivo, muitas vezes o nosso sonho, que é se formar, fazer academia de direito, depois passar no exame da OAB, que também é uma outra coisa que amedronta, principalmente o acadêmico, né, do direito. E eu vejo que as pessoas se inspiram nisso. Então o alcance que você tem com a iniciativa de fazer esse podcast, o alcance que muitas vezes nós temos a oportunidade de contar um pouco dessa história, é inimaginável. Sim. Porque eu encontro várias pessoas de muitos anos que me conhecem e que falam assim, você foi inspiração. Quando eu comecei, eu sempre gostei muito da parte de aula. E quando eu estava na indústria,
Daqui a pouco eu volto para contar a história, como é que eu cheguei no direito. Pode deixar. Mas eu comecei, quando eu estreiei na sala de aula, a primeira vez que me vi como, de fato, professor, porque dentro da indústria você ministra treinamento, então você lá é o cara que vai dar o treinamento, é o instrutor. Mas ouvir a palavra professor Tiago, você precisa se habituar. Da mesma forma, quando as pessoas passaram a te chamar de doutor Alexandre. Sim, sem dúvida. Você fala assim, nossa, peraí, doutor Alexandre, hoje é comum, doutor Alexandre, doutor Tiago, professor, mas no início é estranho. E eu tive 2 alunos, uma é a Beatriz e outro é o Leonardo. A Beatriz esses dias até falou, ela estava fazendo uma live e ela falou no meu nome, coisa e tal, então certamente depois eu vou falar para ela assistir o seu podcast. Legal. Para acompanhar e deixar um beijo já para ela aqui, para Beatriz, aluna extremamente esforçada. E o Leonardo Líger, que é também um advogado em Santo André, extremamente atuante, 2 advogados atuantes, que em determinados momentos, seja em live ou porque e o Leonardo a gente se encontra, é meu aluno até hoje, Sim. mas eu comecei dando aula para eles num curso de técnico de segurança do trabalho. Quando eu estava terminando a faculdade, eu não tinha terminado a faculdade, eu comecei a dar aula para um curso de técnico de segurança do trabalho, porque antes de ser advogado, eu fiz o curso de técnico de segurança do trabalho e atuei na indústria como técnico de segurança do trabalho, né? E aí você dando aula para essa galera e o pessoal falando assim, poxa, que legal, né, meu professor, advogado, ou na época bacharel, mas depois dando aula para eles, fiz o exame da OAB, passei. Sim. E isso causou inspiração. E aí eu falo, pô, que nem o Léo é um figuraça, até hoje ele lembra dos jargões que eu usava na sala de aula quando eu comecei a dar aula lá em, 2008. Tem professor que marca a vida da gente, não tem o que dizer, né? E aluno também. E esses verdade. 2 alunos, por esse motivo, assim, sabe, de você falar assim, cara, olha, de uma certa forma, eu não digo que, nossa, não, o Tiago é o Salvador, não é isso, mas de uma certa forma, eu passei pela vida deles e talvez tenha mostrado um pouco do que é a advocacia e aquela coisa toda. E também fui, dentre outros fatores que também devem ter inspirados tanto a Bia quanto o Léo, e eu os chamo assim carinhosamente, porque são pessoas que eu considero como meus amigos, eu fiz parte dessa motivação e eles falam assim, poxa, legal. Então hoje, quando a gente se encontra agora, colegas, 2 vezes, técnico de segurança e advogados, eventualmente quando eu tenho a oportunidade de falar com eles, a gente relembra desses momentos interessantes, e aí a gente tem noção, muitas vezes, do alcance que nós temos para motivar, para inspirar algumas pessoas, assim como eu também tenho as pessoas que me inspiram, né? Pessoas que passaram e de várias fases ali. Desde o início, quando... Cara, eu fui lavador de carro, eu fui balconista de pastelaria, motorista de transporte escolar, tio Ale e tia Kelly. Tio Ale, e eu lá, era o Thiago Cabeção, né? Aquela coisa. Eu vendi cocada na rua e a hora que eu quis a minha independência financeira, eu falei pra minha mãe, eu preciso ganhar dinheiro. Cara, eu trabalhei em Lava Rápido, eu lavei carro dentro de empresa, eu lavava carro no final de semana na porta da minha casa para ganhar minha grana. Graças a Deus, eu não tive uma condição que havia aquela extrema necessidade de eu ajudar os meus pais financeiramente. Sim. Mas eles também não conseguiam me ajudar. Mas eu não precisava ajudar em casa. Você tem que pagar uma conta, que eu sei que tem gente que trabalha porque precisa ajudar em casa. A situação... Eu, graças a Deus, não tive essa condição extrema. Mas eu já trabalhava para manter as minhas coisas, para eu conseguir comprar o meu refrigerante, para eu conseguir comprar um tênis bacana, enfim. E não tinha esse lance de, não, mas como lavar carro, será que... Não, eu precisava ganhar minha graninha para fazer minhas coisas, né? E aí quando chega na fase adulta, 19, 20 anos, eu não tinha grana para fazer a faculdade, porque aí eu já morava sozinho, morava só eu e minha irmã. Uhum. E aí eu falei, poxa, não tem... Meus pais não conseguiam bancar a faculdade. E eu falei, poxa, o que dá para fazer? Eu vou fazer primeiro um curso técnico. E aí, em 99, eu comecei a fazer um curso técnico de segurança do trabalho, inspirado por algumas pessoas que me cercavam naquela época. Fiz o curso técnico. E depois eu comecei a arrumar alguns empregos de técnico de segurança. Primeira vez que eu trabalhei como técnico de segurança já foi numa indústria multinacional, mas era um trabalho temporário, era um trabalho de apenas 5 meses. Depois eu rodei empresas de assessoria que me deram grandes oportunidades, assim, até que eu fui para a indústria, para uma autopeça multinacional.
Trabalhei lá como terceiro por um tempo. E quando ali eu fui efetivado, eu tive um aumento salarial que era exatamente o valor da parcela da faculdade. Que legal. Aí pensei comigo, falei, cara, eu andava de moto, tomava chuva, sem grana, ferrado. Pô, era hora de eu conseguir comprar um carrinho, né? Consigo financiar um carrinho. Agora eu falei, pô, se eu vou financiar, são 36 meses. Na época não tinha esses financiamentos tão longos como tem hoje. Falou, são só 30. Aí são 3 anos pagando um carro, quer dizer, 3 anos que eu perco, que eu poderia estar estudando. Falei, quer saber? Vou prestar o vestibular. Na época prestei no extinto Anchieta, que hoje é em Anguera. Sim. Até fiquei lá na dúvida entre FAPAM, Anchieta, fui ver na Direito de São Bernardo, mas a Direito de São Bernardo era anual, então eu só poderia prestar no final do ano. E eu prestei o vestibular no meio do ano. Certo. Então eu ingressei na faculdade no meio de 2003, já com 23 anos de idade. Eu falo já, porque com 23 anos de idade, hoje eu entrego carteiras aos jovens advogados, e eu vejo lá gente com 22, Verdade. 23, que estão recebendo a carteira. Era um momento que eu estava ingressando na faculdade. Eu ingressei com 47. E tá aí, hoje doutor Alê, né? É. Que legal. E aí a gente vai ver essa coisa acontecer. Começa o primeiro ano da faculdade, segundo ano, terceiro ano, mas eu já estava estabelecido dentro da indústria, já tinha saído da área de segurança do trabalho e fui assumir o departamento de treinamento e desenvolvimento de pessoas. E aí vem o lance de dar treinamentos e sala de aula, aquela coisa toda. E aí chegou a oportunidade, eu até vindo para cá pro estúdio, eu liguei para minha ex-chefe daquela época, a gente tava batendo um papo por celular, e a gente começou a lembrar algumas coisas, né? E aí quando ela saiu da empresa, e aí eu falo que há males que vem para bem, né? Quando ela saiu da empresa, ela era gerente de recursos humanos, ela me indicou e falou assim, olha, o Thiago já terminou a faculdade, eu tinha já passado no exame da OAB, ela falou, é o cara que está apto a assumir o meu lugar. Aí houve uma concorrência interna, um processo seletivo interno dentro da indústria, e eu não fui o escolhido, cara. Porra, aquilo me emputeceu. Porque assim, eu falei, cara, como assim? Eu tinha todos os requisitos, eu praticamente startei a fábrica, eu conheci o registro número 1. Era uma multinacional que tinha se estabelecido em São Bernardo, dentro da Volkswagen, e eu conheci o registro número 1. E de repente vieram lá com uma conversinha, prosopopeia flácida para acalentar bovinos. Conversa flácida, conversa mole para boi dormir, né? E os caras, não, você não serve para ser gerente de RH aqui dessa empresa. Porra, o que precisa? Não, porque você não fala inglês. Pô, eu não falo nem o verbo tobe. E aí, graças a Deus, eu não fui promovido. Graças a Deus eu não fui promovido. Eu enfrentei a crise de 2008, ainda empregado. Foi uma crise ruim para nós no país. E depois eu cheguei para a empresa e falei assim, olha, preciso ir para a carreira solo. Então vamos fazer o seguinte, vocês me mandam embora. Visualizei a multa dos 40% e o meu aviso prévio, que na época era só de 30 dias, não tinha essa proporcionalidade que a lei alterou em 2011, né? Eu falei, eu preciso, porque era o meu pulmão financeiro para que eu conseguisse sobreviver e montar o escritório. Mas o mais engraçado disso é porque no 4º ano da faculdade, eu resolvi, como eu já estava na indústria, eu falei assim, cara, eu não vou prestar exame da OAB. Porque o que eu vou fazer exame, começar uma profissão, já estava com 27 para 28 anos, já estabelecido com uma experiência legal em segurança do trabalho, né? Quase 6 anos, 7 anos de segurança do trabalho já dentro do RH e aquela coisa toda. Falei, não vou fazer, eu vou fazer gestão de pessoas. A minha ideia era, vou fazer uma GV, gestão de pessoas, vou ficar na indústria. E o meu sócio, cara, nós graduamos juntos, professor Sérgio Jeromes. Nós graduamos juntos. E chegou no último ano, ele falou assim, vamos fazer o exame da OAB? E na época eu não podia prestar no último ano, né? Eu tinha que colar grau e fazer inscrição. Não vou fazer, cara, porque assim, prestar exame, conhecer... Ele falou, vamos, a gente termina essa faculdade, a gente abre um escritório. Eu falei, abrir como? Como começar? Não, vamos fazer. E, cara, ele ficou me instigando, eu falei, então vamos nessa. Pô, o 5º ano da faculdade, cara, acho que eu estudei o 5º ano da faculdade, porque eu não estudei nos 4. Exatamente, mas é isso mesmo. TCC, e arregaçando nas matérias e coisa e tal. Eu sempre gostei de direito de trabalho, minha vida foi dentro de RH, né? Então, direito de trabalho para mim, eu respirava direito de trabalho. Eu sou preposto de audiência trabalhista desde os 18 anos de idade.
E aí, pô, deu certo. No meio de 2008, porque eu entrei no meio de 2003, meio de 2008 me formei, prestei o exame, pá, passamos. De primeira? De primeira. Graças a Deus. E fui levando em paralelo até o finalzinho dessa questão da empresa. E a gente se formou, na nossa sala tinha uma colega nossa, que ela era gerente do Banco Itaú, a Beth. E a Beth é esposa do Saraiva, que é dona de uma imobiliária. E o Saraiva, pô, um cara... pensa num cearense, gente boa, festeiro, aquela coisa toda. Falou, ô doutor, não, pô, imobiliária, a gente tem uma sala lá, vai lá advogar lá, vocês fazem um trabalho pra mim lá, usam a sala, usam a minha estrutura, vocês não precisam me pagar nada, e quando eu precisar que vocês revisem um contrato, façam alguma coisa lá pra imobiliária, eu falei, boa. Falei pro Sérgio, a sala a gente já tem, velho. Chegamos lá no Saraiva, cara, não tem, assim, o início da carreira, o Saraiva foi muito importante. Nós tínhamos uma mesa, ele nos cedeu uma sala pequena, com uma mesa, e o notebook foi aquele que eu comprei para fazer o TCC da faculdade. Então eu trabalhava durante o dia na indústria e à noite ia pingando uma consulta, umas ideias, estruturando o escritório, sabe aquela coisa assim? E aí começam a aparecer os primeiros clientes e eu tendo que levar a empresa junto com os primeiros clientes. Né? E de repente, assim, uma falta que tinha que falar, falta na empresa, tem uma audiência, coisa e tal. Andava com uma gravata no carro, né? Porque assim, ia pra audiência, pô, põe a gravata. Certeza. Aí fazia audiência e voltava pra empresa, né? Tirava a gravata, enfim. E aí a coisa começou a andar até o momento em que a minha relação com a minha superior hierárquica, nós concorremos à vaga, ficou assim, insustentável. Insustentável. Era uma pessoa, e eu posso dizer assim claramente, que eu fui vítima de assédio moral. Porque a gente não se dava bem. Era uma pessoa assim, cara, ela não conhecia nada de direito do trabalho, ela não conhecia nada. Quando a gente fala de direito do trabalho, meu irmão, em São Bernardo do Campo, nós estamos falando que isso aqui é o berço sindical. Uhum. Isso aqui é o direito... A gente respira na nossa região direito do trabalho. E negociar com o sindicato. E imagina, eu, lá do patronal, naquele momento, né? Negociando com o sindicato. Você precisa ter esse desembaraço, essa coisa toda. Enfim, foi catastrófica. Os últimos 6 meses de empresa, assim, foi catastrófico. Até o momento que eu falei, olha, eu decidi, vou para a carreira solo, vou me tornar um profissional liberal, já tenho a sala, tenho uma pequena estrutura, só preciso que me mandem embora. E fiz umas continhas na cabeça. Eu estava terminando a minha especialização em Direito do Trabalho, eu fiz lá pela Escola Paulista de Direito. Estava terminando já a minha especialização, eu falei assim, ó, com o dinheiro que eu vou receber de indenização, férias vencidas, multa dos 40%, FGTS, um aviso prévio, eu tenho uma grana que eu consigo me manter aí por alguns meses sem que eu tenha cliente. Depois eu vou ver o que eu faço. Mas assim, cara, morrendo de medo, porque pagando aluguel, morava só eu e minha irmã, e minha sobrinha, aquela coisa toda, sabe? Bom, a coisa andou. Aí começa a aparecer os primeiros clientes. A primeira impressão é, pô, vou advogar para reclamada. A vida inteira preposto. Exatamente, a gente tem essa ideia, né? Vai dar dinheiro. Você prepôs, só cabeça de reclamada, chip de reclamada. Toca o telefone, reclamante. Segundo telefonema, reclamante. Terceiro, reclamante. Cara, eu advogo para reclamada também, advogo para reclamante, advogo para reclamada. Mas fui defender, acabei no início, principalmente no início, advogando prioritariamente para reclamante, porque eram os clientes que apareciam, coisa e tal. E aí a coisa começou a andar naturalmente, porque eu comecei a dar aula, já estava dando aula no final da faculdade, então assim, eu era o único curso técnico, eu era o único advogado professor. Então os alunos saíam estavam no curso, tinham algum problema, eu tenho um professor que é advogado. Era uma forma... Não é uma forma, eu não estava lá para captar cliente, não era isso. Sim. Mas naturalmente apareceu porque as pessoas vai aparecer naturalmente. E quando eu saí da empresa, me despedi de todo mundo, porque assim, você imagina, eram 300 empregados, fui na produção, era técnico de segurança, conhecia todo mundo na produção. Pessoal, estou saindo da empresa, entreguei meus cartões, se um dia precisarem de alguma coisa. E até hoje, depois de 16 anos, eu advogo contra essa empresa. Na verdade, eu não advogo contra. Eu aponto onde eles estão errando e dou sugestão para que eles melhorem através do processo. E ganho honorários com isso. Não é uma forma... no início até vieram com umas ideias, né? Quando eu comecei a advogar contra essa empresa. Não, expede ofício para a OAB. Porque eu falei, eu nunca advoguei para vocês, porque eu ficaria impedido de advogar contra eles se eu tivesse atuado advogado em algum processo. Mas eu nunca advoguei contra eles. Eu era um profissional de RH, saí de lá, montei meu escritório e naturalmente as pessoas começaram a me procurar porque confiavam em mim, confiavam no meu trabalho. E aí a coisa começou a andar, cara, assim, naturalmente. Hoje eu posso dizer para você assim,
Vivo da advocacia. Não tenho... Dou aula, preciso dar aula, gosto de dar aula. Aula, pra mim, eu tô na sala de aula, eu adoro. Aula é um bichinho que pica a gente. É. Eu dou aula de teologia desde 2020. É muito legal você estar na frente da sala de aula. É muito legal. É uma coisa que você estar na frente da sala e expor conhecimento, depois ganhar conhecimento também, porque os alunos começam, olha, mas nessa teoria que você acha que... E aí você vai começando a verificar que o mundo da aula te dá crescimento de conhecimento. Muito. Você acha que não é só aprender. Primeiro, porque quando você estuda para dar uma aula, é diferente de você estudar para fazer uma prova ou para qualquer coisa. Porque eu me concentro muito assim, né? Se eu estou dando uma aula, eu fico pensando nas possibilidades de perguntas. Exatamente. Se vier uma pergunta assim, assim. Se vier uma pergunta... Então você eleva o seu conhecimento. E outra, você quer ver assim, a minha maior inspiração de vida é o meu pai. A minha também. É a minha inspiração de vida. Meu pai era um torneiro ferramenteiro que manjava muito e nunca fez um Senai. Aprendeu na raça. Meu pai também aqui na Previdência. Fiz até o primeiro podcast com ele. E o mais interessante, Thiago, é que depois do podcast eu mandei um amigo, né? Um amigo Elvis Brassoroto, o Dr. Elvis. Aí mandei para ele. Ele falou assim, olha, eu moro... tô morando um pouquinho longe da faculdade. Ele é reitor de uma faculdade de Campinas, não lembro qual é o nome, de Direito. Aí ele assistiu e falou, cara... Eu tô querendo trazer teu pai para palestrar aqui. Meu pai falou, não vou. 51 anos na área da Previdência. E é como o seu pai. Ele nunca fez um curso. Mas meu pai conversava com um engenheiro. Exatamente. E o seu pai com um advogado, com um especialista, Exatamente. né? Eles conversam de igual para igual. De igual para igual. É o conhecimento empírico, né, cara? Os caras vão na raça mesmo, aprendem na raça. Meu pai, se fosse da área do direito, seria um rábula. Talvez como o seu pai. Também, o seu pai é um rábula. Também. Né? Um cara que, o cara domina sem nunca ter frequentado a faculdade de direito, né? O que lhe falta hoje é o bendito assinado, a carteirinha. A carteira. A carteira. Se o Matias assistir esse podcast, ele vai brigar com você. Professor Matias... Não é a carteirinha, não. É a carteira. Vocês lutaram pra ter isso aí. É carteira agora. O Matias pega no pé. O professor Matias, ele pega no pé com isso. Mas você vê essa questão, né? E você fez um comentário agora que se relaciona muito com essa questão do meu pai. Porque o seu pai é, assim, um guru, né? Conhece muito. Não, vou chamar para dar uma palestra, não quero. Meu pai sabia muito para ele. Eu ia lá e falava, pai, como é que faz como é que desbasta aqui, não sei o quê. Meu pai pegava o micrômetro, pegava o paquímetro, o micrômetro, ia lá no torno, isso aqui, não sei o quê, vou fazer a torre, a ferramenta, não sei o quê. O aço tem que ter tanto de dureza, se vai para têmpera, volta com tanto, Cara, esse cara manja muito, mas não sabia me ensinar, velho. Meu pai é assim. Sabia me ensinar, ele não tinha paciência. Ele não tinha o dom de ensinar. E aí, quando nasce essa ideia de ser professor, de ir para a área da docência, ir para a área acadêmica, eu fazia integração com empregados. Novos empregados, eu fazia uma integração para falar sobre a empresa, regras de segurança do trabalho, depois treinamento e desenvolvimento. Eu aplicava treinamentos, dinâmica de grupo, coisa e tal. E um dia essa minha mesma chefe e outras pessoas que passavam lá pelas minhas integrações falaram, cara, você domina, você dá aula, você é professor? Não. Você tem o dom, cara, você é legal, isso daí, você fala bem. É a didática. É a didática, irmão. É a didática. E aí eu falei, é uma ideia. Até na faculdade, esses dias, olha que interessante, eu tive a honra, para mim é uma honra, tá? A minha professora da graduação, professora Kátia Dallapé, me deu aula de Direito do Trabalho. Eu fiz um curso de cálculo trabalhista na UAB de Santo André, e a hora que eu entro na sala de aula, quem está assistindo a minha aula? A minha professora de Direito do Trabalho da faculdade. Que legal, cara. E eu fiquei muito honrado, porque ela manja muito, ela faz... Minto, não foi curso de cálculo não, eu estou cometendo um equívoco. Foi um curso de acidente de trabalho que nós fizemos. Você assistiu? Fiz o curso. Você fez o curso. Fiz. Você fez em Santo André? Não, fiz aqui. Você aí fez depois em São Bernardo. Teve a primeira aula presencial, depois virou online. Isso. A segunda edição desse curso nós fizemos em Santo André. E a hora que eu entrei na sala de aula, quem estava assistindo minha aula? A minha professora de Direito do Trabalho. Legal.
E eu falei para ela uma coisa muito importante, que ela também foi uma das responsáveis. Porque eu estava na faculdade, e ela falou assim, eu estava acho que no 5º ou 6º semestre, ela falou assim, você não quer dar uma aula de CIPA, NR5, para o pessoal do semestre anterior? Eu falei, poxa, professor, eu fico honrado. E eu, como aluno, fui dar uma aula para a galera que estava um semestre atrás de mim, mas que era a matéria que eu estudava na parte técnica. Que conhecia. E aí você vê como as coisas vão se desenrolando, né, irmão? Porque a gente começa a dar aula, e eu consegui, Ale, desenvolver uma atividade paralela à advocacia, mas que tem tudo a ver com a advocacia. Porque eu percebo também que muitas pessoas têm a advocacia como uma segunda profissão. Sim. E muitas vezes não é a sua profissão principal. Ele ganha dinheiro com outra coisa e faz, ou pela advocacia, ele acaba não tendo condições de se sustentar, e ele cria uma atividade paralela como um complemento de renda, e não se torna atividade principal. Eu vou dizer a você, eu sou agraciado porque eu vivo da advocacia. Eu vivo da advocacia. A minha vida, as minhas despesas, eu pago as custas da advocacia. Isso é bom. E eu tenho o meu complemento, que são as minhas aulas, mas que, de uma certa forma, elas estão interligadas, porque eu dou aula de direito do trabalho e advogo na área trabalhista. Então, eu consegui juntar o útil ao agradável. Você usa a teoria na prática. Porque, ora, eu estou na sala de aula, discutindo com um aluno, e, de uma certa forma, também, sabe que muitas vezes acaba acontecendo? Não é o meu papel, eu divido muito bem isso. Assim como não é o meu papel, se eu estou em sala de aula, eu não estou falando de política da OAB. Certo. Eu fui dar uma aula ao longo do período eleitoral. E eu acho que foi exatamente nessa aula que... Não, você foi em São Bernardo, esquece. Foi na aula dessa professora Kátia. Quando eu entrei na sala de aula, campanha eleitoral torando, né? Negócio explodindo. Eu entrei na sala de aula e disse aos alunos, olha, aqui eu sou o professor Tiago, eu vou pedir para que ninguém faça nenhuma manifestação política, porque isso pode haver uma impugnação por parte da chapa contrária, oposição, aquela coisa toda. E eu não comento, e nunca comentei em sala de aula, questões relacionadas à política de OAB, porque eu divido muito bem essas questões. Se eu estou na OAB, eu sou o diretor tesoureiro da OAB, estou falando pela instituição. Se eu estou na sala de aula, eu estou pelo professor e respondo pela instituição de ensino que me contratou. Exato. E quando eu estou no meu escritório, sou o capitão da minha alma e o senhor do meu destino. Tá certo. Mas é bom, faz muito tempo que eu não entro em sala de aula, mas já fui diretor de seminário teológico, formei uma turma de 35 pessoas. Que legal, cara. É bem legal. E eu tenho uma técnica que você disse que eu uso bastante, tanto em audiências como, por exemplo, em programas de debate. Hoje eu participo de programas de debates teológicos, né, em rádio, TV e tal. E você falou algo interessante. Quando eu pego um tema, eu sempre tento entender qual seria a resposta do outro lado, ou a pergunta do outro lado, que é a maiêutica de Sócrates. Então ele usa essa maiêutica, e às vezes eu faço o seguinte, eu respondo com uma pergunta. Essa é a maiêutica. Então eu fico me perguntando e respondendo ao mesmo tempo para ver se eu chego num final. Sim, nunca chega no final, mas essa é a ideia. Você tentar verificar o que o outro pode perguntar, qual é o caminho que ele pode tomar para que a gente possa também fechá-lo e fazer uma sinuca de bico. Essa é a ideia. Mas é isso. E agora, a sala de aula é bom demais porque você recebe informações. E às vezes você está lá, você tem uma linha de pensamento, uma teoria, e aí o que acontece? Você está numa linha de pensamento e um aluno falou assim, mas não poderia ser assim? É engraçado porque às vezes essas perguntas ali que vêm aleatoriamente, claro, dentro do contexto da aula, elas te levam para um universo que você muitas vezes não pensou. Exatamente, mas é isso mesmo. Essa é a grande... É por isso que eu falo que aí a sala de aula, ela me dá essa possibilidade de me tornar cada vez mais pesquisador em determinados assuntos. Porque eu falo assim, cara, peraí, esse dia eu estava dando uma aula de cálculo e uma aluna fez uma pergunta, ela falou assim, peraí, eu acho que você está com razão. Deixa eu
vamos pensar no raciocínio. Ainda brinquei com ela, falei assim, o ego do professor agora está resistindo à sua pergunta, mas vamos deixar o ego e a vaidade de lado e vamos aprofundar nisso. E ela tinha razão na pergunta que ela fez. Eu tinha feito um cálculo, ela falou assim, mas dá para incidir nisso e nisso. Eu falei, puxa, você tem razão. Cara, isso engrandece tanto a gente. Sim. É a mesma coisa. Certamente você já fez isso. Você lê um livro com uma determinada experiência de vida e passa um tempo, você relê o livro. Cara, outra leitura. É uma releitura completamente diferente daquela primeira. Uhum. Assim como... Pô, eu já tô entrando... A gente vai falar direito, eu já tô entrando nos papos filosóficos, né? É normal. E que eu acho que é muito interessante. Às vezes você toma decisões na sua vida porque o que você tem naquele momento, o conhecimento que você tem naquele momento, ele te permite só tomar aquelas decisões. E depois a vida anda. E aí você ganha, né, uma bagagem de experiência. E se você tentar tomar a mesma decisão que você tomou lá atrás com a cabeça de hoje, você vai ver que você fazia coisas diferentes. Sim. Ou não. Talvez você fizesse tudo aquilo e falou assim, não, eu estava certo. Ou não que você tomou a decisão errada, não é isso. Uhum. Mas não adianta você se cobrar de uma decisão que você tomou lá atrás. Sim. Porque o que você tinha naquele momento era aquilo. Né? É a visão da experiência da vida. E a gente, quando leva isso para uma sala de aula, eu procuro sempre fazer a questão da empatia, mas a empatia, ela é muito também... A gente tem que tomar muito cuidado com essa questão de ser empático. Porque, falava já eu tenho um tio que foi roqueiro da época da Jovem Guarda e coisa e tal, era baterista. E ele sempre falava de uma palavra que eu gravei isso na minha vida. Ele falava assim, da idiosincrasia. É a forma como você enxerga as coisas de acordo com a sua experiência de vida, com a sua formação, enfim, com tudo. Então, quando a gente fala de ser empático, não adianta eu ser empático com você sob o meu ponto de vista. Eu tenho que tentar chegar no seu ponto de vista e falar assim, peraí, como é que o Alê, enquanto filósofo, enquanto advogado, enquanto um cara que foi o tio Alê, como é que ele enxergaria isso? A empatia é complexa nesse aspecto, a hora que você... Porque é muito fácil. Se eu falar para você... Eu falo muito em sala de aula. Morte. Nós, advogados, vamos pensar. Pensão por morte, inventário, herdeiros... Né? Fala morte... Sucessão, já vai por aí. Fala morte para o psicólogo. Sim. Luto, depressão, tomar cuidado com a angústia, agora não sei o quê. Fala morte para o médico. É outra coisa. Exato. Cara, e você fala morte pro motoboy. Cara, é bater a moto. Não tem morte. Eu não penso nisso, não cara. penso, senão eu andava de moto. É muito legal isso, né? Então, quando a gente entra numa sala de aula, é naturalmente que você formula essas questões, você pensa nisso, porque a ideia é que você tente sanar, explorar com o aluno pontos que talvez é isso, é abrir talvez os olhos para algumas coisas, e muitas vezes eles trazem reflexões que eu falo, nunca pensei. Naturalmente que você conhecendo toda a estrutura jurídica, coisa e tal, você tem a saída. Sim. Eu não gosto de ir para uma sala de aula, eu não vou dizer que eu tenho todas as respostas. E quando eu não tenho, eu falo, olha, eu não tenho resposta para isso, mas na aula que vem eu tenho. Eu faço a mesma coisa. Mas é legal quando você tem essas provocações. E aí, naturalmente, que com o passar dos anos, existem perguntas que são me feitas que eu falo, cara, isso eu preciso pensar. Não quero te responder de bate-pronto, porque você tem uma responsabilidade enquanto docente você não pode lançar uma informação duvidosa, até porque nós estamos falando isso de qualquer área, mas o direito, por exemplo, às vezes você está defendendo o direito de uma pessoa que talvez é a vida dela ali. Para nós advogados, você vai ter vários processos no seu escritório, eu vou ter vários processos no meu escritório, e a gente trabalha com isso. O juiz tem vários processos, nós temos, mas para quem nos procura, talvez seja o processo da vida dele. Sim. Eu pergunto para os clientes, quantas vezes você já viu um juiz, você já sentou? Nunca. Irmão, a gente faz isso toda hora. Deixa eu te explicar o rito da audiência. Pai, você começa.
Mas é natural. E não é um ambiente deles. O grande problema é esse. Você entra numa sala de aula, numa sala de audiência, você cumprimenta o juiz, aquela coisa. O cara ele entra e fala, cara, eu vou ver o juiz, eu vou ver. E para nós, que às vezes é coisa corriqueira. Agora, me põe dentro de uma UTI. Cara, eu não entro dentro de uma UTI toda hora. A hora que eu entro lá, que eu vejo aquele monte de gente... Assusta. Aí você assusta. O médico, o enfermeiro, entra lá, aquele é paciente tal, paciente tal. Então, a gente tem que se colocar no lugar do nosso cliente para essas questões. E aqui é interessante porque a gente começa também a pensar de segmentos do direito e o perfil do advogado. E aí a ideia também nesse bate-papo todo que nós temos é levar esse pensamento que você acabou de dizer para o novo advogado. Porque o próprio advogado que pega a sua carteira na mão, sim, ele não sabe para onde correr. E o mais interessante, quando eu cheguei na OAB, quando você fala assim, você já foi na OAB? Para você que nunca foi, a gente fica assim, nossa, mas como é que eu vou entrar lá? É um lugar, né, da justiça, são advogados e tal. E a primeira vez que eu entrei lá, eu me senti bem acolhido. E isso foi muito legal. Por você obrigado. Estar passando uma tranquilidade como mestre na cerimônia, que foi muito legal, que nem você falou. Você foi conversando, você foi falando, e o pessoal... Poxa, você tá ali numa cerimônia que é solene. Normalmente, poxa, é exatamente... É um ato solene. Né? Solene, vai fazer o juramento, faça assim, levanta... Agora mudou, né? Exato, agora mudou. Mudou, porque levanta a mão assim, não posso mais, aí porque já deu bochicho lá atrás, o que eu faço tal? E quando você trouxe aquele bate-papo pra gente, a gente começa a ficar mais calmo, se sente bem acolhido. O próprio presidente, Dr. Bertanha, você tem acesso a ele. Vamos ser sinceros, quantos advogados que nós conhecemos, que o cara tem experiência de 20 anos, 30 anos, que você chega perto do cara e o cara se acha a última bolacha do pacote. Isso é vaidade e ego, né? Não é? Vaidade e ego. Só que sempre eu digo que um gordo sempre sabe que a última bolacha do pacote quebra. Então, o que acontece? Eu me senti acolhido e você trouxe um pensamento muito legal. Levar isso para o novo advogado. Mas, Ale, aqui eu sei que eu sou entrevistado, você é um entrevistador, imagina. Mas eu queria dizer para você, eu acho que você é um cara que neste momento, neste seu projeto aqui, você é um dos caras que está ajudando a promover essa quebra é um paradigma. Exato. Eu entrei na OAB pela primeira... durante a academia, eu fui uma vez, ou talvez duas na OAB, não mais do que isso. E depois eu fui... com os meus pais, pegaram o dia da minha solenidade, foi abril de 2019. Eu nunca tinha ido quando eu estava na academia. Eu recebi das mãos do presidente Uriel Carlos Aleixo, presidente na época em exercício da subseção, a minha carteira. E eu falei, cara, olha quanta gente experiente aqui. Eu sou muito novo. E o medo, e aquela coisa... E eu peguei isso em 2009, em 2010... eu já participava do grupo de estudos com o Dr. Francisco Ferreira Jorge Neto, que hoje é o vice-presidente judicial do TRT da 2ª Região, é um desembargador. Na época ele era juiz de 1º grau. E eu fui levar este projeto do grupo de estudos para dentro da OAB de São Bernardo do Campo. E me coube a missão de falar com o presidente da subseção. Eu falei, pronto, quem sou eu na fila do pão para falar com o presidente, com o doutor Uriel Carlos Aleixo, que é uma referência no direito, é uma referência de liderança dentro da própria política de ordem. Cara, eu fiquei espantado que a hora que eu pus o pé na OAB, o doutor Uriel, numa gentileza, numa educação, numa Exato. Receptividade. Não, naturalmente que eram muitos advogados, e eu me apresentei ali, olha, doutor Uriel, meu nome é Tiago, eu sou advogado, eu sou recém-formado, peguei a carteira das mãos do senhor, para mim é uma honra. Não, tudo bem, doutor Tiago, venha cá. Falou, olha, nós estamos com um projeto, é assim, é o juiz, é o doutor Francisco. Não, olha, portas abertas para vocês, pode vir aqui, pode instalar o seu grupo de estudos, sem problema nenhum. E aí eu fui entendendo o funcionamento da máquina. Cara, eu tô dentro da UAB
Desde 2010, prestando um trabalho voluntário. E aqui eu faço um ponto, uma pausa, para dizer, porque as pessoas confundem, tá, Ale? Fala assim, não, o Thiago agora é diretor, tesoureiro da OAB, ele não advoga mais, agora ele tem... A gente exerce um cargo voluntário. Exato. Eu não tenho salário, eu não sou funcionário da OAB, eu não presto serviços para a OAB, eu exerço uma função voluntária. Eu não ganho nada. Inclusive, nós falávamos aqui, você, né, síndico de prédio, o síndico, às vezes, na convenção tem um incentivo, uma isenção da cota condominial, às vezes recebe uma remuneração por aquilo. Nós, diretores de OAB, presidentes de comissão, não ganhamos nada e pagamos a anuidade. É pior que síndico. Né? Então, eu vivo da advocacia. Mas vocês não lidam com os condemônios. Bom, quase. Há controvérsias. Há controvérsias. Mas o que eu quero dizer a gente faz um trabalho voluntário. E aí, naquele momento, eu vejo que há aquela quebra. Eu falo assim, cara, o diretor da OAB, ele é acessível. Exato. Então, hoje, quando eu pego num microfone para ter a fala, numa solenidade de outorga de entrega de carteira, eu tenho que falar como se eu fosse o Thiago de abril de 2009 e dizer, cara, tá aqui. Eu fiquei honrado de receber o convite seu, de estar aqui no seu podcast. Imagina. E você, um jovem advogado que se atirou e falou assim, por quê? Porque você já entendeu que essa é uma barreira que se cria apenas na cabeça daquelas pessoas que, de uma certa forma, estão inseguras pelo momento profissional que estão vivendo. Mas tem que entender que todos nós passamos por este momento de insegurança, e eu faço questão de dizer isso aos jovens advogados quando eu estou com o microfone na mão. Quando eu comecei a advogar, eu achava que todo advogado precisava fazer terapia. No início da advocacia, eu estudava o processo da primeira à última página e olhava todos os detalhes. Quando eu ia para uma audiência no início da advocacia, eu preparava um rol de perguntas para que eu me sentisse seguro, para que eu conseguisse cobrir todos os pontos do processo. Quando eu estava no começo da advocacia, eu chegava na antessala, na audiência, orientava os meus clientes e ficava ainda aquele friozinho na barriga. E hoje, parece que eu estou no início da advocacia. É isso. Entendeu? Então, essas questões... Sabe quando eu abro os olhos para isso? Um dia, conversando com o Dr. Francisco, hoje a gente dá aula juntos. Olha só, um cara que foi meu professor, é minha referência na docência. Caras que eu tenho referência. Professor Marcão. Os amiguinhos? Um amiguinho. Gilberto Maestro, um cara fantástico. Dr. Francisco. E um grande amigo meu, professor Sérgio Macário. São 4 caras que eu gosto muito. Assim, eu falo, eu sempre... Sem contar os demais. Meu sócio é um grande professor. É que eu não sou da área previdenciária, mas meu sócio é um grande professor. Mas eu tenho como referências essas pessoas, né? E uma vez eu estava conversando com o Dr. Francisco, ele foi dar aula para juízes. Ele dá aula de cálculo para juízes. E ele falou assim, não, eu me preparei para a aula. Eu falei, cara, se esse cara estuda e se prepara para dar aula, quem sou eu? Eu tenho que fazer... E todo mundo tem, naturalmente que as horas de voo no início da carreira, a gente fica mais apreensivo. Eu lembro que quando eu comecei a advogar, saiu uma publicação, a aspa intimação, e meu coração disparava. Hoje eu olho, me preocupa, eu falo assim, bom, aqui eu preciso pensar no que eu vou fazer, ou como cumprir essa determinação. E depois eu sento no meu escritório, abro. Se eu não sei ali, eu estudo, e para tudo tem saída. Tudo tem saída. Exato. Tudo. Todos os problemas, a gente acha uma jurisprudência, a gente vai procurar num livro, a gente vai ligar para um amigo. E nesse papel, e daí eu falo da importância de nós, diretores da OAB, e eu vou dizer que doutor Bertanha, doutor Luiz Ricardo Biagioni Bertanha, orgulhosamente eu chamo de meu presidente. Meu presidente. É um cara que ele está sempre apto, aberto e adepto a essas ideias de como nós vamos fazer, dar esse suporte, principalmente para a jovem advocacia. E ele é acessível para a gente. Demais, demais. Você vai lá, cara, ele tá na OAB, ele te recebe um café e assim com todo mundo. Às vezes eu até brigo com ele, porque a gente tá em reunião e ele tá enroscando. Ele tá falando com um com outro, ele é atencioso com todo mundo, de uma extrema humildade, um cara que conhece muito, foi presidente do TED, conhece muito. E
eu fico honrado, sabe por quê? Porque nós somos um pouco das 4 pessoas com quem a gente mais convive. E hoje eu posso dizer que eu convivo muito com o Bertanha. Certo. E naturalmente a gente acaba pegando até linguajar, gírias que a gente fala, às Sim. vezes um negocinho outro. Eu brinco muito eu uso o termo escapa-marcha, né? Pô, não sei o quê, às vezes o cara ele escapa uma marcha. E a gente pega muito esses jargõezinhos e coisa e tal. E eu me sinto muito honrado de estar ao lado do presidente, sendo um homem de confiança dele. Porque eu falei para ele, presidente, eu não vinha para uma segunda reeleição. Eu falei, chega, eu tenho, porque toma muito tempo a OAB da gente, a gente tem que se dedicar. Eu falei, eu não venho. Ele falou assim, Menega, ele me chama de Menega. Menegal, eu falei, pô, conto muito com você, não sei o quê. Aí a gente conversou muito sobre isso. E eu falei para ele, parceiro, a minha fidelidade é contigo. Eu conversei com a minha esposa, porque isso me toma um tempo que eu poderia estar com a minha família. Não é só o trabalho, mas isso vai me abdicando até de eu estar com a minha família, com os meus amigos e coisa e tal, com as coisas que eu gosto de fazer, esporte, né? E aí eu falei, eu só venho se você na cabeça da chapa e tô com você para qualquer situação. Se a gente for apoiar, porque aí tem as alianças políticas e coisa e tal, eu falei, eu tô com você, mas por quê? Porque é um cara que eu me identifico muito por essa receptividade, por essa humildade, por ser um cara extremamente íntegro, né? Nós temos atividades dentro da OAB. Cara, nós fizemos um sopão solidário onde o presidente da OAB, isso é importante, as pessoas muitas vezes não sabem, o presidente da OAB esteve lá o dia inteiro descascando chuchu, descascando batata, e na hora de entregar sopa para o morador de rua, para o morador que está em situação de rua, ele subiu, eu tenho uma picapezinha velha, ele subiu na picapezinha, foi nós dois na picape, outros carros também, uma galera distribuindo roupa, e ele descendo com sopa na mão, e fomos nesses lugares mais afastados, que às vezes ficou uma galera, até grupo de gente, infelizmente, usuário de droga. Sim. E ali você tá entregando, meu irmão, eu não quero saber o que o cara tá fazendo, se ele tá com fome, ele precisa comer, ele tá numa situação de rua, e ninguém usa droga só porque gosta de usar droga. Então a gente não olha essa questão. E ele, o tempo todo, e nós começamos a sopa às 8 horas da manhã, e eu fui voltar pra UAB às 1 da manhã, e o presidente do meu lado, entregando sopa para o morador de rua. Cara, isso para mim é fantástico. Esse cara, ele dá uma educação aos filhos dele. Você vê, os filhos dele são educados. A esposa dele, a doutora Adriana Bertanha. Pessoas fantásticas, família fantástica. E é gostoso você estar ao lado de pessoas assim. Então eu me sinto muito honrado. Então, veja, que hoje, quando eu falo com um jovem em advocacia, num momento de solenidade, de entrega de carteira, eu preciso voltar no Tiago de Abril de 2009 e olhar para um diretor. E a única solenidade que o Bertanha não foi, ele estava doente, eu acho que ele pegou uma conjuntivite, alguma coisa assim, e na mesa estava eu presidindo a sessão, e quem estava sentado na mesa, naquela mesa lá da frente da OAB, como um convidado especial, presidente Uriel Carlos Aleixo. O cara que, em 2009, entregava a minha carteira. Hoje eu estava ao lado dele, agora em 2024, ele ao meu lado, eu presidindo a sessão da qual ele era um convidado de honra nosso, e eu me senti muito orgulhoso e muito honrado de ter o presidente ao meu lado e de poder falar para as pessoas, olha, o dia que eu peguei minha carteira, eu estava aí sentado com receio do que seria advocacia, o que era a OAB, e olha só, hoje eu estou aqui. Ontem, em 2009, eu era o futuro da advocacia. Hoje eu sou o presente. Vocês são o futuro da advocacia. E eu rogo a vocês, e tenho certeza que estão em boas mãos, pelo menos na mão do presidente Bertanha, porque eu fui incentivado pelo Uriel e hoje estou ao lado do presidente Bertanha e estamos aqui tocando uma das maiores instituições civis, uma das instituições mais respeitadas do nosso Brasil, sem demérito ao CRC, ao CRMV, ao CRM, mas a OAB, ela tem um impacto. Sim. Né? Mas a OAB, ela tem um impacto, ela tem um nome forte. E hoje eu faço parte disso, como voluntário, mas faço parte disso. E o trabalho voluntário, quando a gente se predispõe a fazer, não é porque é voluntário que você vai fazer de qualquer jeito, não. Exato. Eu sou tesoureiro, eu gasto um dinheiro de terceiro, eu administro dinheiro de terceiro, eu invisto dinheiro de terceiro com uma responsabilidade muito maior que eu tenho com o meu próprio dinheiro. E a nossa
de contas, até para quem não sabe, porque tem gente que não sabe disso, tá? Tem pessoas que não sabem que a nossa prestação de contas, ela é toda pública, aberta no site da OAB São Paulo. Se você pesquisar, você sabe cada real que eu gasto. Tá lá, tá tudo no site, é público. Podem analisar. Tem que ser transparente. Transparente. E aí, estar ao lado desse desafio com o presidente Bertanha, na 39ª, estamos entre as 10 maiores subseções do estado de São Paulo, somos mais de 250 subseções, estamos entre as 10 maiores do estado. Olha o Thiago, que era o lavador de carro e que fez essa trajetória, que está dentro da OAB há tanto tempo, hoje, podendo estar aqui com você, meu colega de profissão, um jovem advogado, de uma grande iniciativa. Então, hoje, eu posso dizer para você, não sou eu a inspiração não, viu, Ale? É você. Para o jovem advogado é você. Você, rapaz. Sabe por quê, meu irmão? Porque você vem para cá, foi o tio Ale, coisa e tal, estudou, fez a sua primeira graduação, fez a sua segunda, você praticamente a terceira... praticamente. Praticamente a sua terceira graduação, um jovem advogado, e esquece você é o jovem advogado que está aqui, ó, quebrando os paradigmas, dizendo o jovem advogado pode ter sim o podcast dele, pode ter acesso e tem acesso, não é que pode, é obrigação nossa, enquanto diretor, dirigente de OAB, presidente de comissão, aceitar e ficar honrado com o seu convite e de atender aqueles advogados menos experientes, que é o que nos move, porque a gente não nasce sabendo, a gente precisa agregar tudo isso e falar assim, gente, tem espaço para todo mundo. É verdade. Tem espaço para todo mundo. É só deixando claro que na filosofia eu não consegui graduar devido a um problema de saúde no último semestre, mas quase a terceira graduação, fiquei até o final mesmo. Olha aí. Isso é legal. E eu acho que em 2025 a jovem advocacia vai ter muito espaço. Uma das coisas que eu penso é levar isso para a escola, né? Sim. Chegar lá e falar pro cara do terceiro, você vai fazer o quê? Então eu vou te apresentar o direito. O direito é isso aqui, você pode trabalhar nessa área, pode ganhar tanto, mas é o seguinte, você precisa se dedicar a isso. Eu tenho algum projeto nesse sentido, de levar para a escola. E tem algum projeto que recebe o novo advogado? Eu sei que tem. Eu estou puxando a conversa porque eu sei que tem. Né? Como é que em 2025 a OAB vai trazer o novo advogado, aquela pessoa que pega a carteira? Porque é como você disse, né? Você hoje tem uma experiência, mas você precisa olhar lá no início de como você começou. Entra lá no processo e vê lá, despacho. Você fala assim... É um termo religioso. É um termo religioso. Você olha para aquilo e fala, e aí, o que vai acontecer agora? Eu preciso falar, peticionar alguma coisa? Não preciso? Eu sempre digo que o mais interessante é quando você começa a descobrir como é que você consegue fazer. Porque você vai atrás. O meu nome é desafio. Eu gosto de desafios. Eu amo desafios. Quer me ver funcionar, me dá um desafio. Eu gosto disso, porque é o que me impulsiona. É o que me impulsiona. Por isso que eu falo, primeiro ponto, né? Você é um exemplo não só por essa iniciativa, mas nós acabamos estando mais próximos, porque eu vejo você em vários eventos da UAB. Você está sempre dentro da UAB. Tem que buscar especialização. E você está sempre lá buscando conhecimento. Então, você se diferencia e os profissionais se diferenciam, os bons profissionais vão se diferenciando a partir daí. Exato. Né? Então, esse é o primeiro ponto. A sua primeira pergunta. Temos a comissão da OAB Vai à Escola, que é a ideia de levar mesmo um bate-papo leve, sem um linguajar... Eu estou aqui me sentindo muito à vontade, mas é um linguajar leve, para que porque até o objeto, você vê dos grandes tribunais dizendo assim, ó, linguagem... Esses dias eu li uma sentença e falou assim, ó, a própria juíza colocou, a sentença vai ser escrita numa linguagem simples, que é assim que tem que ser. Então a gente tem que conversar, não é com um jovem advogado, não, começar com um jovem, Sim. Jovem mesmo, que está lá terminando o ensino médio, de dar ideias. Naturalmente, que eu falo, são perfis, né? Eu, por exemplo, nunca, apesar de dar aula hoje de cálculo trabalhista, eu nunca fui bem de exatas. Segurança do trabalho tinha 2 caminhos. Ou era engenharia de segurança do trabalho, ou direito.
Eu optei naturalmente pelo direito porque eu sempre tive uma restrição com relação a cálculos, aquelas contas malucas. Porque o cálculo trabalhista, eu dou aula de cálculo e falo, são operações simples. Enquanto que tava no 1 mais 1, tava tudo bem. Aí vem um cara que não tem o que fazer, põe 1A mais 2. Aí ele começa a atrapalhar tudo, cara. É isso, esse é o problema. Exatas, então, pra mim, nós não somos de exatas, né? Nós então, eu acho que isso é legal. E existe essa comissão da OAB Vai à Escola, que é uma comissão permanente, que sempre faz essas visitas. Eu tive a honra, como diretor de OAB, visitar a escola da qual eu me formei. Que legal. E ainda tenho até hoje, Suzete, era inspetora na minha época. Tiago, vem aqui, não sei o que. Sempre estudei em escola pública, né, escola estadual. De visitar e mostrar, poxa, bater um papo com o pessoal e falar assim, ó, eu estudei no Antônio Nascimento, no Jordanópolis. Sou de lá, sou criado no Jordan, né? Criado no Jordan? Criado no Minha Jordan. esposa também. Criado lá no na Jordan. Milton Ribeiro, na Praça do Leite. Praça do Leite. Pô, quem não conhecia a Praça do Leite, que tinha, eu não sei se era a mesma da Praça da Onda, não. A Praça do Leite acho que era mais embaixo. Tinha a Praça da Onda que era perto da Praça do Leite. Avenida São Paulo. Isso, ali. Eu estudei lá em cima, perto do Antônio Nascimento. Eu morava perto do Antônio Nascimento. Então, existe esse projeto. A recepção do jovem advogado. Primeiro, nós tivemos só agora, 2024, o ano que se finda, nós tivemos mais de 1.200 alunos que passaram pelos cursos de extensão da ESA, onde eu, junto com o professor Rubens Kindelman, coordenador da ESA, puxamos essa galera para vir para esses cursos de rápida duração. Às vezes, porque aí você tem que entender um pouco o perfil. Isso, Ale, também não é algo que sai da nossa cabeça. Para você ter ideia, hoje, no dia de hoje, eu terminei uma pesquisa que eu vou lançar agora no começo do ano, para que a gente possa ouvir a advocacia e quais os cursos eles querem, quais os temas eles estão pretendendo, porque eu não posso tirar só da minha cabeça, achar, é só o que o Tiago acha, o que o professor Rubens acha, o que o Bertanha acha. Não, eu preciso saber a necessidade e aí atuar nessas principais linhas de frente. Esse é um ponto importante. Fazendo uma comparação do início da minha carreira para agora, quando eu comecei na advocacia, eu falei para você que eu conheci o Dr. Francisco Ferreira Jorge Neto, através de um grupo de estudos que ele tinha na OAB de São Caetano. E eu comecei a frequentar um grupo de advogados mais experientes, aquela coisa toda. E aquilo me deu segurança, porque eu tinha tanta matéria ali, tanto conteúdo, e networking com os colegas, que a gente se falava, um ligava pro outro. Falou, bacana. Mas tem um porém. O grupo de estudos, eu falo isso abertamente, eu não tenho problema de falar isso. O grupo de estudos hoje do Dr. Francisco, eu não posso dizer que ele é um produto mais adequado para o jovem advogado, por algumas questões. Não que haja mas ali você tem advogados, é um grupo homogêneo, você tem advogados extremamente experientes, eu sempre falo, já falei em outro podcast, que eu acho isso fantástico, e repito aqui, eu tenho a honra de falar o nome dessas pessoas, o Dr. Romano, que hoje é relator no TED, advogado já de muitos anos, um cara que eu tenho uma admiração muito grande. Doutora Marli Pacheco, outra advogada da área de família e trabalhista, fantástica. São advogados jovens há mais tempo, 30, 40 anos de advocacia, que estão na sala de aula, trocando experiências, dentre outros vários colegas extremamente experientes do grupo de estudos. Para mim, o grupo de estudos é uma grande família, né? E ali são discussões que, quando eu iniciei no grupo de estudos, eu não conseguia entender a pergunta. Você imagina quando o professor falava, mas eu fui naquele contexto todo. E o grupo de estudos, ele é um valor um pouco mais caro que os cursos da ESA. Então, muitas vezes, isso inviabiliza. E outra, você não consegue usar o programa de anuidade de volta. Então, é no cash mesmo, aquela coisa toda. Aí eu tenho que pensar o seguinte: jovem advogado, saindo da faculdade, está iniciando a sua carreira, precisa ter esse contato com a experiência. Primeiro ponto, promessa de campanha, inclusive. As comissões temáticas, elas têm que ter sistemas de mentoria, mas não é uma mentoria geral. Eu preciso ter uma mentoria no direito de família. Eu preciso ter uma mentoria no direito do trabalho. Eu preciso ter uma mentoria no direito previdenciário, no direito penal, no direito tributário. Então, a ideia qual é? Dentro das comissões, nós temos as mentorias. Quem vai ser o mentor? Precisa ser necessariamente um professor,
um advogado que tem experiência, que pode ser o próprio presidente da comissão ou alguém indicado por ele, que faça esse trabalho de mentoria gratuito para os advogados. Como eu fiz, Ale, quando eu fui presidente na gestão do grande presidente da Vanzo, Sim. Que me deu muita oportunidade. Da Vanzo, na primeira gestão dele, eu fui vice-presidente da Comissão de Direito e Trabalho e na segunda gestão, presidente da comissão. E na gestão dele, nós implantamos o help jurídico trabalhista. Na gestão anterior à nossa, esse help não inexistiu, e quando eu assumi como diretor, eu falei, retoma o help. O advogado, é o que você falou, vê lá uma publicação de despacho, por que eu faço aqui? Exato. Com quem ele socorre? O cara, na época, não tinha a questão do telepresencial, foi muito antes de pandemia. O cara marcava toda segunda-feira, eu e mais 2 colegas meus, o Dr. Christian e o Dr. Renato Auric, atendíamos advogados. A nossa aula começava às 19, a gente chegava às 5 na UAB. Das 5 às 7, nós atendíamos advogados. E aí não é só o jovem. Porque a dúvida não acontece só com o jovem, é com todos os advogados. Sim. O cara vinha, às vezes, com um processo físico ali. Abria lá e falava, aconteceu isso, eu não sei o que eu faço. E a gente começava a discutir o processo do cara na mesa. Então ele fazia um agendamento e a gente discutia, falava, vai por esse caminho, não sei o quê. Pô, eu já fiz isso, eu tenho um modelo de petição, eu te mando. Pô, o cara saía de lá, cara, porque às vezes a gente tá advogando... Tinha um peso nas costas. Você tá advogando sozinho, irmão? Pra quem que você vai perguntar? Exato. Às vezes você vai ligar para um professor da faculdade ou para um colega que às vezes não tem o mesmo nível de experiência que você. Às vezes você precisa conversar com alguém, mas às vezes é só para trocar uma ideia, pedir uma opinião. E ali a gente fazia esse atendimento. Agora, nessa gestão que se finda, que a gente vai começar a nova gestão, né? Mas essa gestão, a doutora Elaine Félix, presidente da Comissão de Direito e Trabalho, conversei com ela e ela, sem titubear, assim, ó, já topou na hora. Vamos reimplantar o help e hoje você tem um atendimento. Eu só preciso agora, porque dá certo. Fizemos isso. Eu preciso abrir isso para as outras comissões. Exato. Porque se você tem uma dúvida de direito de família, é na OAB, você vai conversar com um colega experiente que talvez já tenha vivido. E se ele não sabe, porque eu não sei de tudo, mas às vezes você vai me fazer uma pergunta que eu não sei, mas eu sei quem sabe. Exato. Aí eu vou perguntar, eu vou usar o meu contato para falar assim, ó, pô, apareceu uma pergunta assim, 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 como é que eu posso ajudar? Agora eu preciso só fazer com que isso se pulverize dentro das demais comissões, sem contar os cursos de pequena extensão, que você faz todos. Exato. Preciso fazer mais ainda. Você faz bastante curso lá e você sabe que a gente tem... Eu já tenho assim, ó, pro início do semestre agora, a gente já tem vários cursos aprovados que e sempre voltado para a prática. Certo. Né? É o que eu sempre falo. Às vezes você vai convidar um professor, cara, fala... prática, ensina, dá a teoria, consistência na teoria, mas mostra a prática. Exato, é o que a gente precisa. E é mais legal você estar numa sala quando você tem alguém que sabe mais que você, porque ele já passou várias... Tem mais experiência, ele já passou por vários problemas. E ele tem, talvez, a resposta que você precise. E eu sempre falo uma coisa, Lê. É coisa minha... de sala de aula. A pergunta ruim na sala de aula é aquela que não é feita. Faz. A que você não fez, aquela é a pergunta Exato. ruim. Toda pergunta que você faz, por mais porque às vezes você se sente constrangido. Eu estava falando, ontem nós entregamos a carteira para uma advogada que veio dos Estados Unidos só para pegar a carteira dela. Tivemos que fazer uma solenidade só para ela. Ela teve que fazer o juramento, cumpre todo o protocolo, porque ela vai ficar poucos dias no Brasil e já vai embora. E aí eu conversando com o Bertei, porque o marido dessa advogada é americano, não fala nada da língua portuguesa. E aí o Bertei falou, porra, eu não falo inglês. Eu falei, eu também não falo, mas você sabe o que me impediu? E eu falei isso pra ele, ele falou, tem razão. Era vergonha de falar. Medo de, eu vou falar errado e não sei o quê. Isso me travou. Quantos advogados deixam de fazer perguntas por vergonha e deixam de aprender por vergonha? E graças a Deus tive a oportunidade de conhecer outros países e coisa e tal, e eu vou dizer para você o seguinte, se eu tivesse a cabeça de hoje, aí é o que eu falo para você como cabeça de hoje, quando eu fiz as minhas aulinhas de inglês lá no início dos anos 2000, hoje certamente eu falaria inglês. Sim. Se não fosse a minha vergonha de chegar numa sala de aula e falar, produzir errado, fazer a pronúncia errada mesmo, sem problema.
Mutatis mutandis, meu amigo. Se nós estamos numa sala de aula de direito, pergunta, põe para fora, joga, faz, questiona. Tá dentro, é naturalmente que eu sempre falo o seguinte, né? A gente tem que tá num contexto de uma aula, aquela coisa toda, porque às vezes o cara, você tá dando aula de... Pergunta uma coisa, não tem nada a ver. O cara faz uma pergunta alienígena, você fala, pô, peraí. Não que você não vai responder, mas se tá muito fora, eu até falo pro aluno, segura o reggae, no final da aula a gente troca uma ideia só para não parar esse raciocínio, mas pergunte. Claro. Isso é importante para o desenvolvimento do jovem advogado e não é só para o jovem. Eu recebo muitas ligações de advogados muito mais experientes do que eu para discutir questões que o cara, eu tô sozinho aqui, às vezes ele não tem com quem trocar uma ideia. Ele me liga e fala, Menegal, pô, eu tô com um processo assim, queria te escutar um pouco, o que você acha, que não sei o que. Eu falo, cara, às vezes esse cara... Eu tive a honra uma vez de receber uma ligação. O doutor Uriel é da área criminal, mas ele estava fazendo uma execução trabalhista. Você imagina que eu recebo uma ligação. Olha que honra, meu irmão. Um ex-presidente da OAB, eu digo que nem é ex, porque presidente é sempre presidente, uma liderança, um cara que eu tenho uma admiração. Ele me ligou para a gente trocar uma ideia de um processo trabalhista. Não era tirar uma dúvida, era trocar uma ideia para ele saber minha opinião. Mas eu falei, cara... O presidente da OAB, o cara que foi presidente da OAB, me ligou para a gente bater um papo. Então a gente vê ali que a gente tem acesso a tudo. Sim. E que eu tô lá como diretor de OAB, que o Bertan está, a doutora Monique, o doutor Humberto, a professora Prete, nós estamos lá para servir a advocacia. O nosso papel é, de fato, que as pessoas nos procurem mesmo, para que a gente possa dar sempre os melhores direcionamentos. Só assim que a gente vai ter um crescimento. É andando no caminho, você vai encontrando amigos que estão ao seu lado para trocar ideias, para conversar. Eu não tenho vergonha de perguntar, eu não tenho vergonha, eu sempre digo o seguinte, se eu vou para uma aula, eu vou chupinhar o professor até o último. É isso aí. Eu quero o conhecimento dele. Porque para mim crescer, eu preciso ter conhecimento. É isso aí. Eu preciso ter fonte, preciso beber da água. Então, esse é o ponto. Eu acho muito interessante isso. Tem pessoas que falam assim, não, eu fico com vergonha. Amigão, você vai ficar com vergonha quando você tiver um processo e não saber o que fazer. Então, você vai ter que pegar aquele processo. Não tenha vergonha de perguntar para alguém. É isso. E você vai aprender, às vezes, na prática. O que eu faço nisso daqui, amigo? Se vira. Liga, conversa. Ah, mas o que eles vão dizer? Não importa o que eles vão dizer. O que importa é qual é a sentença que vai sair do seu processo. É isso. Eu sou assim. Eu sempre busco o conhecimento de quem conhece mais. Eu tive um professor de filosofia, o professor João Regis. Ele não tem os braços, né? E eu vi ele a primeira vez, me impactou. Ele entrou na sala de aula para dar a filosofia da arte. Eu não sei se foi filosofia da arte, mas é alguma matéria. Ele entra na sala carregando 2 livros aqui no ombro. Eu lembro até como se fosse hoje. Ele entra carregando os 2 livros no ombro, sem os braços. Ele coloca aqueles 2 livros na mesa, abre de uma forma dele o livro e dá aula. Certa vez a gente ficou em aula com ele, porque a aula era direto, o período inteiro. Nós entramos lá, acho que era 7 horas. 11h30 da noite, a gente estava em aula. Eu escutava aquele cara, do professor, a noite toda, cara. Fantástico. Fantástico, sem abrir um livro. Ele passava slides. Você olhava para ele e ele falava assim, algo que nunca mais eu esqueço. Ele falou assim, eu com todas as minhas dificuldades, eu sou doutor em biologia, doutor em filosofia e doutor em psicologia. Todos esses doutorados na Europa. Eu conheço a Europa inteira, viajo para todos os lugares. Aí ele fazia a pergunta, se eu conseguir, por que vocês não conseguem? Sim. E ele dava uma aula de filosofia da arte que eu ficava extasiado, cara. As explicações que ele dava na arquitetura das igrejas, as arquiteturas dos jardins, você ficava lá e um dia bateram na porta lá, aí abriu, era o guarda noturno da universidade.
Oi, professor, tudo bem? Oi, pois não. Então, professor, só tem vocês na universidade. Quando a gente olha, era 11h30 da noite, cara. Quando ele olha, ele fala assim, desculpa. Me excedi. Então, se eu não sentar com esses caras para aprender, aonde é que eu vou buscar conhecimento? Você é uma referência, Dr. Bertanha é uma referência. Conhecimento a gente precisa buscar. Eu assisti uma aula que você deu, uma palestra sobre NR, né? Ainda eu até falei, ele precisa dar mais essas palestras pra gente, porque a gente precisa de conhecimento. Uma das coisas que eu acho interessante é que nós temos a ESA agora aqui em São Bernardo. Não é isso? Sim. Nós temos um polo da ESA. Fala um pouquinho do polo da ESA. Bom, o que é a ESA, né? Escola Superior de Advocacia. Nós sempre... São Bernardo, porque depende do tamanho da subseção, ela tem os seus... ela consegue ter o seu núcleo. Então, Santo André tem o núcleo ESA de Santo André, São Bernardo tem... E nós temos o núcleo ESA de São Bernardo do Campo, né? Nós temos hoje um programa chamado Anuidade de Volta, que muita gente não conhece. Você certamente já conhece. Que é, o advogado paga a anuidade e ele pode usar esse crédito, o mesmo valor que ele paga da anuidade, a ESA acredita para ele este valor para que ele use esses créditos nos cursos da ESA, mas como nós somos núcleo de São Bernardo, então a gente só pode, por exemplo, para São Bernardo, eu só posso usar o crédito quando são os cursos presenciais. Os cursos telepresenciais não podem ser pagos com anuidade de volta, à exceção se o curso for promovido pela ESA da seccional. Aí você pode usar. Telepresencial, seccional pode. Mas se eu fizer um curso telepresencial pelo Núcleo São Bernardo, não pode. Mas os cursos presenciais, todos. Então, quer dizer, eu pago a anuidade, mas posso ter esse dinheiro de volta em cursos. Em cursos. E aí os cursos todos promovidos pela ESA. Seja em nível de pós-graduação e sejam nesses cursos de extensão dentro da ESA. E aí eu falo para você, como é que a gente define isso? Primeiro, eu preciso ouvir a advocacia. Então, quando receberem um e-mail, respondam essa pesquisa. Pesquisas. Responda, porque é dele que eu consigo extrair as informações para várias questões estratégicas dentro da gestão que nós estamos. Existem temas que não dão curso, mas dão palestras. Então, eu encaminho para o presidente da comissão correspondente. Existem temas que às vezes eles pedem uma palestra, mas eu falo, isso daqui dá para virar um curso. Então eu trago para dentro da ESA e faço o curso presencial para que o advogado consiga reverter a anuidade e mexa muito pouco no bolso, se é que vai precisar mexer, porque a gente também tem essa ideia. O núcleo, ele pode tanto ter cursos de pós-graduação como cursos de extensão, né? A gente optou por ter cursos apenas de extensão em São Bernardo, que são cursos mais rápidos e que, de uma certa forma, aceleram a atividade para a advocacia. O curso de pós-graduação ele é muito bom, seja os cursos pela ESA, seja até pela nossa querida Direito São Bernardo, que oferece excelentes cursos. Aliás, vai ter agora uma pós-graduação de Direito do Trabalho, coordenada pelo meu amigo, professor Gilberto Maistro, que está fantástico a programação do curso lá na Direito São Bernardo, muito boa mesmo. E da qual eu tenho a honra de ter sido convidado a dar aula. Lá no curso de pós-graduação. Estarei lá sob a coordenação, sob a regência do meu amigo Gilberto Maistro. Mas é um curso mais extenso, você tem lá 360 horas para cumprir, então às vezes é uma questão de você vai passar por todo... E é importante isso. Os cursos da ESA, eu pego pontos específicos de pequena duração, o curso de cálculo, você vai ver cálculo na pós-graduação, certamente você vai, mas você vai ter uma aula, quando eu trago isso para a ESA, uma aula só de cálculo, pá, bateu. Acidente do trabalho, você vai estudar a responsabilidade civil, eu faço um curso rápido de acidente de trabalho. Curso de execução, eu faço um curso rápido de execução. Aí só que eu tenho que pensar nisso para todas as áreas. Então, na área de família, como atuar num divórcio extrajudicial, como atuar num inventário extrajudicial, como atuar num divórcio litigioso judicial. Você entendeu? Você vai separando isso por temas, porque você consegue atender rapidamente. Naturalmente, não te dá a titulação, você não se torna um especialista nesses cursos de extensão, mas ele auxilia muito a alavancar. É o dia a dia. É o dia a dia.
É o dia a dia, essa é a ideia. Então, essa proposta é interessante à medida em que... Olha as frentes, então, que eu ataco para a Jovem Advocacia. Difundir mentorias específicas. Não é para você chegar lá e ficar fazendo mentoria aleatória. Mentoria específica da sua área. Você tem que falar com um advogado da área de família que conhece, que atua na área de família. E olha que ponto interessante ali. Às vezes, um advogado ele tem vontade de dar aula. Ele fala, pô, como é que eu vou começar a dar aula? Cara... Espera um dia. Vem para a mentoria. Começa a experimentar. As pessoas vão te perguntar. E ali você começa... Porque faz todo sentido de quando eu olho para trás e falo, foi assim que eu comecei, fazendo treinamentos dentro da empresa. Exato. Você vai lá, é como se fosse um treinamento. Oh, mas o que é uma audiência? É o que você falou, o que é um despacho? O que escreveu assim? Olha, isso aqui quer dizer isso, assim. Então, vai por esse caminho. E ali, várias pessoas dentro de um programa de mentoria pensando, irmão, tem tudo para dar certo. E aí você vai ter cursos com os professores. Aí depois o cara, porra, ele vai bem na mentoria. Por que ele não pode, então, depois dar uma aula na ESA? E aí, remunerado pela ESA. A ESA remunera o professor. Aí sim eu ganho dinheiro. Quando eu estou dando aula pela ESA, eu ganho dinheiro. Mas ali eu sou o professor, eu não sou diretor de OAB. Eu sou o professor Tiago Menegaldo. Antes de tudo, eu sou o professor Tiago Menegaldo. Então, são essas... as ideias iniciais e ouvir a advocacia através das pesquisas. A gente tem um programa de ideias de melhorias que a gente está organizando para implantar isso. Um outro programa muito bacana que vai vir e tem tudo a ver com o jovem acadêmico, TCC em destaque. Certo. Eu vou convidar as instituições para que tragam alunos que o TCC foi nota 10 para apresentar na OAB. E esse trabalho de conclusão de curso vai ser publicado no nosso site. Quer dizer, as instituições vão indicar os alunos que eles vão vir para a OAB, apresentar o trabalho e eles vão ter o trabalho deles publicados no site da OAB, com o professor, fazendo as homenagens ao professor orientador. Pô, são programas que a gente envolve a sociedade. Já pensou em uma revista com artigos científicos da 39ª? Tudo é possível, porque se eu tenho trabalhos científicos revisados por um professor que foi orientador, o trabalho é nota 10, por que não a gente futuramente não consegue até, quem sabe, promover isso, tentar isso com uma editora e não fazer uma obra coletiva? E dependendo, só pode lançar em PDF. Acabou. Não tem nenhum custo, nem de editora, nada. Eles vão lançar em PDF. As ideias, cara, surgem a todo momento. A única questão, e eu falo isso também para todo mundo, a OAB precisa do jovem advogado. Não é só o jovem advogado que precisa da OAB. Sim. Você sabe por quê? Porque a OAB é movida por pessoas que oferecem a sua mão de obra voluntária. Eu sou voluntário, você quando está lá prestando algum serviço para a OAB é voluntário, Bertanha, o presidente, é voluntário, o secretário-geral é voluntário, a Monique é voluntário, o Humberto é voluntário, a professora Adriana Prete é voluntária, os presidentes todos de comissão são voluntários. Se não tiver o voluntariado, nada disso acontece. E a gente precisa estar dentro da OAB para fazer essa coisa acontecer. Eu sei também que muitas vezes o jovem advogado ele não tem o tempo para ser voluntário. Porque ele está enfiado dentro de um escritório, trabalhando como empregado, como um profissional associado que deve satisfação a alguém, enfim, ele tem essa dificuldade. Mas se tem um pouco de tempo, fala, olha, eu não tenho tempo talvez, mas eu posso participar com isso daqui. Toda ajuda no voluntariado é muito importante. E traz conhecimento. Para você no dia a dia, isso é fato. Eu aprendi uma coisa: não adianta só ter o escritório, você precisa separar um tempo para você, para que você construa o seu conhecimento. Se Sim. você não para e não... É investimento. Exato, investe o teu tempo para que você tenha conhecimento, você breca ali e pronto. Mas, Ale, você sabe que uma coisa interessante, que pode parecer que não, quando eu falo assim, ó, a gente tem um programa de sopa. Nós fizemos duas edições já e eu vou trazer agora para o primeiro semestre a terceira edição. Faço questão que você vá lá. A gente se reúne porque eu falo assim, ó, o que é doação, ninguém põe a mão. Tá certo. O cara doou macarrão, doou pão, ninguém põe a mão. Cada um, a gente vai fazer a sopa, a gente precisa comer. Claro. Só que a gente leva a nossa carne, a gente leva o nosso refrigerante, quem toma cervejinha, a gente faz uma churrasco, acende a churrasqueira lá na UAB, faz um churrasco nosso com coisas que nós voluntários trouxemos, não foi doação, e a gente separa o que é de doação e começa a cozinhar. E você tá ali tomando uma cerveja, cozinhando, ouvindo um som, porque, né? E a gente passa o dia inteiro cozinhando, comendo o nosso churrasco e fazendo sopa, embalando, até a entrega.
a gente faz o bem pro próximo, nós nos conectamos, porque é um momento em que eu não sou tesoureiro, o Bertanha não é o presidente, não tem o professor, não tem nada, nós somos voluntários para fazer sopa. Quando nós fizemos a segunda edição, na semana anterior nós fizemos uma solenidade de entrega de carteiras, e eu comentei isso no auditório. Isso foi no meio de semana. No sábado que nós fizemos a sopa, nós tínhamos 4 recém-encarteirados que estavam ali com a gente, fazendo as coisas para a sopa, podendo trocar ideia. E aí a gente bate papo e quebra. É uma forma de quebrar essa barreira invisível. É uma barreira invisível, que ela não existe, pelo menos na cabeça de quem é diretor de OAB, não existe. Mas às vezes para o jovem advogado que está chegando, ele fica... Então quando você faz um evento desse, solidário, coisa e tal, você não tem dimensão, porque você ajudou o próximo, você ajudou o jovem advogado, você ajudou o morador em situação de rua, você ajuda as pessoas que muitas vezes estão passando um problema em casa. E as pessoas falam assim, hoje eu vou lá porque eu vou ajudar o pessoal que é em situação de rua. E eu falo isso em toda entrega de sopa. Você sai daqui achando que você vai ajudar alguém. Quando você volta, você vê que você foi o ajudado. Verdade. Você vai dar graças a Deus pela comida que você tem, pela casa que você tem, pela família que você tem, pela sua condição de estar aqui hoje sendo voluntário para isso. Você conhece só o que você tem quando você vê a necessidade do outro. E é amar a Deus sobre todas as coisas, é o primeiro mandamento, mas o segundo mandamento é amar o próximo como a ti mesmo. É isso aí. E eu preciso sentir a necessidade do outro. Muitas vezes eu digo que as pessoas não ajudam os outros porque elas não conseguem enxergar a necessidade do outro. É isso. E quando eu enxergo a necessidade do outro, eu preciso estar no lugar do outro para entender essa necessidade. Muitas vezes a gente vai para nossa casa, tem nossos filhos, tem a nossa caminha quentinha e a gente olha só para o nosso umbigo. Mas quando a gente começa a olhar para as outras situações que muitas pessoas passam, a gente diz assim, Deus, muito obrigado porque eu tenho. É isso. E ali é legal porque, sai bate-papo, eu falo isso, às vezes em sala de aula, ou mesmo numa sopa dessa, você tá lá com uma pessoa, eu tenho um processo, eu tô inseguro para fazer. Cara, surgem parcerias. Exato. Eu já fiz tantas parcerias, dentro da OAB, trocando ideia, mas, você não é da área trabalhista, você tá técnico de segurança, manja de acidente de trabalho, tô com ação acidentária lá. Não, vamos lá. Você falou agora, eu adoro ler NR, eu destrincho NR. Então, a pessoa tá insegura. Às vezes, você dá uma dica, você orienta. Às vezes a pessoa tá tão... Eu quero fazer a parceria. Você faz a parceria. Às vezes a pessoa te indica. E aí eu falo, na advocacia, toda indicação vale dinheiro. Então, mesmo... eu tô te indicando, não quero nada. Não, eu faço questão, meu irmão. Claro. Porque é o seguinte, a captação do cliente tem um valor muito grande isso. Então, ainda indicou não. Então, até porque quando eu indico colegas, clientes para outros colegas de áreas que eu não faço, as pessoas também falam assim, não, Thiago, é uma parceria onde às vezes, pode ser a parceria, nós vamos trabalhar a 4 mãos, pode ser uma parceria que eu captei e você vai fazer, e você estabelece percentuais para isso. Você acha que você vai fazer esse tipo de parceria dentro do seu escritório, sem conhecer ninguém, achando que você vai trabalhar sozinho? Não vai. Não existe um mundo sozinho. Você acaba uma aula, tá todo mundo cansado, a galera quer ir embora. Pode acontecer? Ali no intervalo? Pode. Eu faço um evento solidário. Olha quanta gente eu ajudo, irmão. Eu ajudo. Volto. Aí a gente volta para tudo isso que a gente falou. Verdade. É fantástico, cara. Fantástico. Tiagão, obrigado por você estar aqui. Com certeza eu vou convidar várias vezes você para estar comigo aqui. Obrigado. Quem esteve aqui já foi o Dr. Sidney. Mentor. Eu faço a mentoria trabalhista com ele. Esse cara me inspirou para trazer Sidney. Se estiver assistindo a gente, um grande abraço, meu irmão. A gente já andou de moto junto. Olha, coisas de OAB. Fizemos um passeio de moto junto, almoçamos juntos lá em Itu. Cara fantástico, sempre predisposto. Sempre. Me substitui quando eu não consigo ser mestre de cerimônia. Sidão, dá uma força aqui. Ele vai lá. O cara é fantástico, eu adoro esse cara. Demais, ele é demais. Fizemos 2 podcasts. Um já foi pro ar, o outro vai no dia 26. O podcast aqui vai pro ar de 15 em 15 dias. Show. Então, o próximo vai ser só sobre audiências trabalhistas, né? Que legal. E o nosso agora vai depois desse daqui pro ar. Então, o nosso vai entrar... É o primeiro podcast de 2025. Então, não deixe de fazer o curso de audiência trabalhista que eu vou fazer junto com o Dr. Francisco pela ESA em São Bernardo do Campo. Quando vai ser? Fevereiro. Só estamos definindo, fechando a data. Mas no início de janeiro a gente já tem a data certinha, um sábado.
4 horas parte teórica, 4 horas parte prática. Legal. E eu coloco o podcast aqui sempre à disposição da 39ª para trazer datas de curso, divulgação do curso, só para mandar para a gente aqui que a gente vai divulgar. Que legal, meu irmão. E já peço autorização para eu fazer alguns recortes meus e seus para a gente jogar lá na OAB, no YouTube da OAB. Vamos movimentar isso. Tem todo o direito aí de fazer, sim. Tiago, obrigado. Muito obrigado por você estar presente aqui nesse podcast. Papo enriquecedor. É muito bom ter um papo contigo. E eu tenho certeza que esse papo vai trazer um incentivo a muita gente. Eu que agradeço, meu irmão. E a nossa conversa aqui vai reverberar ainda positivamente para todo mundo. Parabéns pela sua iniciativa. Você é o grande destaque aqui, porque você quebra essas barreiras que não existem, mas você mostra que não existe. Obrigado pela oportunidade, obrigado por estar aqui com você. Viu? Eu agradeço você de ter ficado comigo até agora. Eu não posso deixar de falar da Fabiano Torres Imóveis, nos ajuda aqui. Fabiano Torres Imóveis é onde você consegue alugar o seu imóvel, aonde você consegue vender. WhatsApp 11 98077 9937 98077 9937 fabianotorresimóveis.com.br. Você está no canal Alexandre Torres Advocacia, esse é o podcast Direito na Tela. Se inscreva no nosso canal, tá bom? Vai ser um prazer ter você aqui e com certeza o teu comentário, curte e também deixa pra gente um comentário bem legal desse podcast que nós fizemos aqui com o Tiago, e tem muita gente para chegar aqui falando sobre direito sem o juridiquês. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.